Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Negra, você já sabe, aqui quem participa, quem manda as sugestões são vocês, os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Paulo Elaiel. Oi, Paulo, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram participar, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negra, e manda sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like que nos ajuda muito aqui na divulgação do canal também e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E o objetivo do canal Silas Negra foi justamente isso, é fazer uma análise das empresas, mostrar o que é a empresa, quem está por trás da empresa, da onde ela vem, para onde ela vai e como que ela está econômica e financeiramente. Por quê? Para vocês que investem em ações ou pretendem investir em ações, então é fundamental na hora de comprar ações saber o que você está fazendo, que ação que você está comprando, que empresa é essa, o que ela faz, como que ela está indo, justamente para lhe dar mais segurança e mais confiança na hora de fazer os seus investimentos e, com certeza, também aumentar a assertividade desses seus investimentos. E aí, naturalmente, a gente faz todo esse trabalho de pesquisa aqui junto com vocês e reparte todas essas informações. Então, seja sempre bem-vindo ao canal Silas Negra. Mas vamos falar, então, da empresa sugerida lá pelo Paulo Elaiel. É uma empresa na área de tecnologia, que é a Bimobi, que é uma empresa de tecnologia que talvez você não conheça o que é essa empresa. Mas quando você pega seu celular e vai ver aquele monte de aplicativos ali, com certeza atrás de diversos desses aplicativos vai estar a empresa. A Bimobi, ela é uma empresa que começa lá no final dos anos 90. Primeiro, ela começa ali como uma empresa de tecnologia, naturalmente, só que voltada para meios de pagamento, então justamente prestando serviço para a Cielo, onde você passa o seu cartão de crédito, e essa transação ali dos meios de pagamento precisa ter um software, precisa ter toda uma tecnologia em cima disso aí. Então a empresa ela começa desenvolvendo essas tecnologias de meios de pagamento. E em paralelo a isso, ela desenvolve também um serviço de mandar informações através, na época, né, através do SMS. Horóscopo, gol do seu time, resumo de novela, enfim, diversas informações que você pagava ali uma taxa para receber diversas informações via SMS, tá? Mas daí na sequência, essa empresa que era a M4U, ela acabou sendo vendida para a Cielo, mas o que a Cielo fez? Ela só quis a parte dos meios de pagamento. E essa parte das informações, ela falou que não, isso aí não interessava para ela. Então eles continuam apenas agora com a empresa voltada para informações. Tá? Em paralelo a essa história da Bimobi, aí aparece também uma figura emblemática na história da Bimobi, que é justamente o Pedro Santos Ritter. O Pedro Santos Ritter, que inclusive estudou com os dois sócios ali da Bimobi, só que o Pedro Santos Ritter, ele acabou tendo uma carreira voltada ali para a área corporativa, trabalhando em grandes empresas, em primeiro lugar, que foi estudar fora do Brasil, fez diversos cursos fora do Brasil, e aí, naturalmente, quando retorna ao Brasil, retorna para trabalhar como executivo. E aí trabalhando numa empresa chamada Promon, depois daí trabalhou na Cisco e depois daí na sequência também trabalhou na Oi, mas sempre como um executivo. Inclusive da Cisco ele chegou a ser o presidente da Cisco aqui no Brasil, né? E aí na Oi ele também trabalhava como executivo, almejando um dia ser presidente da Oi. Mas daí a Oi, justamente naquela época lá da Portugal Telecom, acabou preterindo, né, o Pedro Santos Ritter por outra pessoa, e aí o Pedro sentiu que estava na hora dele buscar outros caminhos. E aí, dentre as diversas oportunidades de carreira que ele poderia ter, ele resolveu se unir a esses dois amigos dele que trabalhavam, né, que tinham essa empresa, a Bimobi, e aí foi trabalhar com eles, entrou como sócio. E a partir dali, então, começa a desenvolver toda uma tecnologia para envio dessas informações. E aí começou a sentir que o caminho do SMS ia ficar cada vez mais complicado e essa empresa iria acabar deixando de existir. Então tinha que aplicar mais tecnologia para trabalhar através de aplicativos de celular. Mas assim como tinha daí os aplicativos para as informações que eles passavam, começaram também a vender esse processo todo para outras empresas
para intermediar esses aplicativos. Então a empresa ela surge como uma distribuidora, trabalhando com distribuição e com a monetização e venda de aplicativos através dos celulares. E a partir daí então ela começa. Só que qual que era o grande problema? Que aqui no Brasil nós temos poucas operadoras de telefonia, então tinha que ganhar escala e para isso foi para fora do Brasil. E aí passa também a buscar empresas de fora do Brasil para trabalhar com os aplicativos. Tanto é que no ano de 2017 a Bemob já tinha atendia 47 operadoras em mais de 20 países, então foi se espalhando. E aí com todo esse crescimento no ano de 2021, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e tem as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Mas também um dos problemas do aplicativo, o que era? Justamente a pessoa não ter crédito para acessar os aplicativos. Aí eles compram uma empresa chamada Tiaxa, que é uma empresa chilena, que ela trabalha com o chamado nanocrédito. Então também passa a oferecer pequenos créditos para quem não tem o crédito no celular e precisa utilizar os aplicativos. E aí ela vem então se desenvolvendo nessa parte de tecnologia voltada para aplicativos. Então o que ela faz? Ela justamente une as operadoras com quem tem os aplicativos, para quem tem os serviços a serem disponibilizados pelo celular, com o consumidor, né? E aí faz todo esse processo de intermediação. Então, isso é a razão, né, da existência da Bemob. Mas para que a gente possa entender como que está a sua situação, trouxe aqui para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre do ano de 2022 e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Bemob Mobilitech SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Bemob Mobilitech SA referentes a 2019, 2020, 2021 e agora o primeiro semestre do ano de 2022. E através dessa sequência histórica de números aqui, a gente já consegue ter uma noção de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, começando lá pelo ano de 2019, o que era a Bemob no ano de 2019? Uma empresa de 372 milhões de reais, né? E desses 372 milhões, 201 milhões de reais estão aqui no intangível, que é os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. O que é um bem de natureza incorpórea? É aquilo que não existe fisicamente, porém tem um valor econômico. Como, por exemplo, toda a parte de software, no caso dessa empresa, a questão de marcas, no caso de outras empresas, ágil na aquisição, né? Então entra tudo aqui como intangível. Então são coisas que não existem fisicamente, porém, se a empresa quiser vender, isso tem um valor econômico relativo, então, lançado aqui no intangível. Então, aí a empresa ela tem um imobilizado baixo, né? Vocês olham aqui, são apenas 10 milhões de imobilização, que são móveis, utensílios, instalações, enfim, tudo aquilo necessário para o desempenho da empresa. E nessa parte de cima, no amarelo, aqui é o ativo circulante, que é o capital de giro, 127 milhões de reais, que representava em 2019 34,2%. E esse ativo circulante são os recursos que estão aqui em movimentação no patrimônio. É o dinheiro no caixa equivalentes, aqui 61 milhões, e contas a receber 49 milhões e 700. No caso dessa empresa, não existe estoques, né? Então esse item aqui fica em branco. Ela não tem nada, não tem nenhum produto para vender. O que ela tem é prestação de serviço. Já para o ano de 2020, a empresa ela aumenta aqui um pouco seu tamanho, vai para 456 milhões de reais, com aumento aqui no capital de giro, que vai para 220 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 111 milhões, e 93 milhões agora são os contos a receber em 2020. Chegando em 2021 é o ano do IPO, e aí com o ano do IPO, a empresa ela pula aqui de 456 para 1 bilhão 445 milhões. Então, só nessa entrada do IPO, a empresa ela praticamente aumenta o seu tamanho, basicamente, aqui, em 1 bilhão de reais. Né? E aí o capital de giro pula para 902 milhões de reais, aumenta o volume de dinheiro em caixa, 514 milhões, e aumenta o quanto a receber, que vai para 216 milhões de reais. Indo agora para 2022, em junho, ela reduz aqui um pouquinho o seu tamanho, 1 bilhão 372, e até você observa essa redução aqui dentro do intangível, que são as chamadas amortizações do intangível, né? E o capital de giro que também reduz aqui um pouquinho, fecha em 867 milhões de reais. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 493 milhões, e aí o contas a receber praticamente estável em relação ao ano passado,
fechando em 213 milhões de reais. Então, olhando aqui a empresa, ela vem com 372, 456, com a IPO vai para 1 bilhão e 400 e agora reduz um pouco para 1 bilhão e 300. Olhando o endividamento da empresa, nessa parte de passivo circulante e dívidas de curto prazo, passivo não circulante e dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que no ano de 2019 era de apenas 20 milhões de reais, 5,5% era o tamanho da dívida em relação a todo o ativo da empresa. Já para o ano seguinte, a dívida aumentou aqui para 302 milhões de reais, até em função aqui de outras obrigações, e nessas outras obrigações aqui consistia justamente a preparação da empresa para o IPO, e aí, consequentemente, a empresa ela assume aqui outras obrigações com os sócios, né, com ou quem já estava dentro da empresa, no valor de 272 milhões de reais. Quer dizer, não no valor de 272, mas um valor bem significativo que tornou as outras obrigações nesse patamar. E aí, consequentemente, a dívida então fecha em 302 milhões, 66,2% o peso da dívida. Já com a IPO, e aí onde que a gente observa a IPO? Ela está aqui, ó, a dívida é o patrimônio líquido de 154 milhões, ele pula para 1 bilhão e 29 milhões. A dívida mesmo crescendo aqui para 415 milhões, só que agora dentro de um patrimônio muito maior, a dívida ela passou a ser de apenas 28,8%. Também no primeiro semestre de 2022, aí sim, aí a dívida recua para 342 milhões de reais e fechando com 24,9% o peso da dívida. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 24,9%. Outro detalhe que chama atenção aqui no balanço da Bemob é que quando a gente separa as dívidas com o banco, nesses empréstimos e financiamentos, pode observar que a empresa não tem empréstimos com bancos, ela não é financiada através de bancos, pelo menos no curto prazo. Então, é uma empresa que ela usa praticamente só o capital da operação, né, os recursos da operação, os chamados passivos de funcionamento e não de financiamento. Olhando agora os resultados produzidos pela Bemob, em 2019, faturou 154 milhões, em 2020, 171 milhões, em 2021, aí o faturamento dispara, vai para 488 milhões, e agora em 6 meses desse ano, já tem 754 milhões de faturamento. Então isso aqui já está nos projetando um faturamento na faixa de 1 bilhão e meio aproximadamente para 2022. Então vejam o salto de faturamento que a empresa vem tendo ao longo desse período. Mas, como a gente sempre fala, mais importante do que o faturamento é o lucro. E aí o lucro ele fecha aqui com 36 milhões em 2019, 35 milhões em 2020, 75 milhões em 2021, e nesses primeiros 6 meses do ano, vem apenas com lucro aqui de 25 milhões de reais, tá? E até se for observar, mas por que o lucro não cresceu? Aí nós observamos essa linha aqui, ó, custo de serviço prestado 40,9, 40,8, 62,8, e agora ela vem operando com custo de 80%. Então, devido a essa também alta elevação no custo, é que fez com que o lucro também não acompanhasse o crescimento do faturamento, ficando em apenas 25 milhões de reais em 6 meses, projetando 50 milhões para o ano de 2022. Já que estamos com os números da Bemob aqui, trago para vocês nesse gráfico como que está a situação financeira da Bemob. E a situação financeira ela é separada em dois ali, né? A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento em curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que mede só o dia a dia da empresa. Começando pela liquidez geral, ele sai com índice de 7,82, despenca para 0,78, e aí começa uma recuperação, 2,25, e agora esse ano 2,59. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$ 2,59. Paga, sobra e sobra bastante. Então ela não terá problemas financeiros no curto, médio e longo prazo. Olhando só o curto prazo, é a liquidez corrente. Na liquidez corrente, nós vamos ver se ela tem recursos para fazer frente às suas dívidas no dia a dia. 6,41 é o índice lá de 2019, despenca para 0,74 e daí começa a recuperação. 2,58 em 2021, 3,11 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no dia a dia, ela tem R$ 3,11. Paga e sobra bastante. Então, é uma empresa que problema financeiro não tem, trabalha com muita folga financeira. Olhando o endividamento aqui, nesse outro quadro, temos aqui qual o tamanho da dívida.
5,5% era a dívida lá em 2019, dispara para 66% em 2020, despenca para 28,8% em 2021 e fecha agora com 24,9%. Em relação a tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 24,9%. E nesse outro quadro temos também aqui os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação à receita que ela obtém, em relação ao investimento que ela faz, em relação ao investimento feito pelos acionistas. Começando pela margem líquida. A margem era de 23,6% lá em 2019, 20,8% em 2020, 15,4% em 2021 e esse ano de apenas 3,4%. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro e pagando impostos, está sobrando agora em 2022 apenas 3,4%. Por que eu digo apenas? Porque a empresa geralmente ela vem trabalhando com uma margem mais alta. Devido àquela elevação dos custos que a gente apresentou há pouco, então a margem dela acabou ficando em apenas 3,4%. Rentabilidade do ativo, que é o quadro do meio, ali o gráfico do meio, mostra quanto que ela ganha em relação ao que foi investido na empresa. 9,8% em 2019, 7,8% em 2020 e 5,2% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 5,2%. Fechando ali com a rentabilidade do PL, que agora é a rentabilidade dos acionistas, de quem tinha cotas e agora ações da empresa, eles tiveram um ganho de 10,3% em 2019, 23,1% em 2020 e agora em 2021 fechou com apenas 7,3%. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 7,3%. Falando em acionista, nesse quadro trago para vocês aqui os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Bemob? R$ 11,34. Então, com base no patrimônio dela, vale R$ 11,34. Porém, ela não é vendida por R$ 11,34, ela é vendida por R$ 13,94. Cotação essa do último dia 30 de agosto, quando da gravação desse vídeo. Então, vocês vejam que o valor de venda da ação ela é bem maior ali do que o valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,24. Isso quer dizer que as ações da Bemob estão sendo vendidas com ágio de 24%. Lucro por ação com base no ano de 2021, 76 centavos. Então, para cada ação foi gerado um lucro de 76 centavos, o que dá uma rentabilidade de 5,45%. E o que é esse 5,45% aqui? É justamente o ganho com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é com base no valor patrimonial. Então, ao comprar as ações pagando R$ 13,94 e a empresa mantendo os ganhos de 76 centavos por ação, os acionistas terão um ganho de 5,45%. Do lucro por ação, que a gente citou ali de 76 centavos, a empresa distribuiu agora em 2022 20 centavos a título de dividendos. E fechando ali o último indicador, PIL, preço barra lucro. O que é o preço barra lucro? Qual é o tempo de retorno através dos lucros gerados pela companhia que o acionista vai ter o seu investimento de volta? 18,5. Isso quer dizer, em 18 anos e meio, os acionistas vão levar para ter o retorno dos seus investimentos. E esse PIL ele vai dizer o seguinte, se a ação é cara ou barata. Quanto menor o tempo de retorno, mais barata é a ação. Quanto mais alto o tempo de retorno, mais cara é a ação. Fechando agora nesse quadro que eu trago para você, esse gráfico, que está citando ali os últimos 5 anos, mas na verdade não são 5 anos, é de 2021 para cá, desde o IPO. Então a gente vai ver o comportamento do valor das ações da Bemob desde o seu IPO lá em fevereiro de 2021. Então quando ela foi feito o IPO, as ações estavam sendo vendidas a R$ 22,00. Aí logo na saída do IPO, ela sobe, chega até R$ 25,80. E aí depois ela cai e aí você vai observar ali um sobe e desce, né, nesse primeiro ano de IPO da empresa. E aí ela chega ali no momento que ela está praticamente a R$ 24,00, e exatamente há um ano atrás, em agosto de 2021, aí ela despenca e passa a trabalhar num outro patamar. R$ 12,90, daí ela fica girando ali entre 12, 13, 14 reais aproximadamente. Também uma ação que ela vem ali pelo espaço de tempo aqui, você observa como ela vem oscilando bastante. Aí ela atinge ali praticamente R$ 17,00 em abril, despenca novamente, atinge seu menor valor a R$ 11,00 agora em julho de 2022.
e agora vem ensaiando ali uma recuperação, trabalhando agora já na faixa de 13,80, 13,90, R$ 14 aproximadamente, é o intervalo onde ela está oscilando nesse mês de agosto. Então por aqui você vê quando que a ação esteve com o seu valor mais alto, quando que ela teve com o seu valor mais baixo e como que vem se comportando o preço das ações da Bemobtech SA. Tá então, mais uma empresa analisada, Bimob Mobilitech SA, né? Então agora você já conhece também mais uma opção de investimentos que nós temos na bolsa. Naturalmente, que é aquilo que a gente sempre fala, aqui dentro do canal nós não fazemos indicação de compra, de venda de ações absolutamente, né? O que nós fazemos aqui é justamente passar as informações. Dentro dessas informações, você vai ver qual a empresa que lhe dá mais segurança, mais confiança, naquela empresa que você acredita que o risco é menor e a possibilidade de retorno é maior, e aí você faz o seu investimento, né? Então, porque o importante na hora de investir não é comprar a empresa que está mais barata, a empresa cuja ação está 50 centavos, 80 centavos, R$ 1, não. A ideia é o que que é? É você comprar ação para fazer investimento. Investimento é algo de longo prazo, investimento é algo que você faz hoje para ter o retorno no decorrer do tempo. E a empresa que vai te dar retorno no decorrer do tempo são apenas as empresas que são sólidas financeiramente, são empresas que são rentáveis, são empresas que mantêm todo o histórico, uma trajetória de lucro, né? E, consequentemente, de crescimento. E aí sim, o seu investimento ele vai crescendo gradativamente. Então, a ideia é justamente estudar as empresas para ver quais dessas empresas que se encaixam dentro desse modelo de negócios, que é justamente ser sólida financeiramente, ter endividamento equilibrado e, naturalmente, ela ser lucrativa. Mas, como eu sempre digo, atrás dos números existe história, e a história nos dá comportamento da empresa, a história nos mostra da onde que a empresa vem e qual a trajetória que ela está tendo. E toda essa história, aí ela vai também lhe dar mais segurança na hora de você fazer os seus investimentos, porque isso é o passo fundamental na hora de investir, é ter segurança, é se sentir confortável dentro daquilo que se está fazendo, né? E aí, consequentemente, o patrimônio ele vai sendo construído gradativamente para lá na frente você poder ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.